toda aquela conformação da produção fordista e da economia keynesiana, com participação do Estado, primeiro, produção fordista, ou seja, da grande produção concentrada em unidades fabris imensas, dando conta de todas as etapas de fabricação do produto, de produção em massa, etc., entra em crise. O keynesianismo, a forte participação do Estado na economia, não só como mediador das relações capital-trabalho, como também como investidor, como decisor, como promotor da economia, entra em crise. Esse processo de crise acarreta, portanto, uma crise no estado de bem-estar social. Com essa crise do estado de bem-estar social, a gente tem o ressurgimento de concepções liberais. Lembra que a gente falou aqui que até a crise de 29, as bases da economia, basicamente no mundo, eram bases fundadas nas concepções do liberalismo, do mercado, das livres forças de mercado. A gente deu exemplo lá dos armadores na Inglaterra, dos estaleiros, né, que foram destruídos para reduzir a oferta do mercado. As concepções, as ideias eram fortemente marcadas pelo liberalismo. Aí veio o Keynes, as coisas foram mudando, a gente entrou num período mais keynesiano, onde a participação do Estado e até a intervenção do Estado era vista com bons olhos e tal, até que chegou nessa crise. O que vai acontecer é que, mesmo lá no período do Keynes, o pensamento dele se tornou predominante. Mas já existia uma discussão de outras correntes de pensamento que permaneciam absolutamente fiéis ao liberalismo. E o grande nome que representa esse grupo era Friedrich Hayek. Acho que vocês já podem ter ouvido falar. Era um grande liberal, também era inglês, apesar do nome, e ele debatia com Keynes e dizia que aquela ideia, aquela visão era ilusória, que aquilo não tinha fôlego, e ele formou um grupo de economistas que continuaram alimentando as ideias do liberalismo, fortaleceram as ideias do liberalismo no próprio Estados Unidos, tanto que o New Deal existiu, teve sua importância, um papel importante, mas foi perdendo fôlego por conta da predominância, né, de concepções e ideias liberais do Hayek, e formou um grupo importante de economistas que ficou respeitado depois na chamada Escola de Chicago. Já ouviu falar desse negócio? Escola de Economia de Chicago era predominante liberal, com base na influência do Friedrich Hayek. E esses caras se reuniam anualmente na Suíça e discutiam algumas teses e lançavam algumas ideias, alguns textos discutindo economia e tal e tal. Tinham força nos Estados Unidos e, a partir da crise, eles começam a fortalecer o discurso deles. Bom, é o seguinte, para resumir, o que vai acontecer? Qual foi a primeira grande experiência desses caras? Você sabe que a Margaret Thatcher na Inglaterra é grande amiga do Pinochet, não sabem disso? Ele visitou a Inglaterra, morou lá. O que eles tinham em comum? Pensamento liberal, o Hayek, né? O Pinochet, na verdade, a ditadura chilena, ela foi a primeira grande experiência do neoliberalismo no mundo. Pinochet deu o golpe, destituiu Allende, que era o presidente socialista, que buscava implantar um socialismo democrático, uma experiência latino-americana de socialismo democrático, etc, etc. E foi derrubado pelo Pinochet.
quando Pinochet assume com as consequências que a gente já conhece, eu não vou nem... lamentáveis consequências, trágicas consequências, ele traz o Milton Friedman, morreu há pouco tempo, um grande pensador liberal que dizia que ninguém almoça de graça. Ele traz o Milton Friedman da escola de Chicago e coloca, isso era um acordo que estava feito, né? Ele não deu esse golpe no Chile sem apoio americano, né? E já estava tudo combinado de quando ele chegasse, ele traria o Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia, por conta de ser o grande arauto do pensamento liberal. Hayek já tinha morrido, ele era o herdeiro do Hayek. Então, Pinochet bota o Milton Friedman para comandar a economia chilena. Coloca, evidentemente, que um coronel lá dele, como que ele não podia ser o ministro, como ministro, e o ministro cumpre, não entende nada de economia, cumpre o que o Friedman faz. E o Friedman, ele desenvolve a primeira grande experiência de exercer o poder da economia a partir das concepções do chamado neoliberalismo, né? Por isso neoliberal, que neoliberalismo do Adam Smith anterior é uma concepção do liberalismo do Adam Smith atualizada, piorada. E ele consegue com isso algum êxito, se a gente pensar o que é êxito, mas algum êxito do ponto de vista de reduzir a inflação no Chile, de contemporizar algumas coisas, com medidas eminentemente que a gente está vendo aí, né? Privatizar tudo, acabar com o sistema de proteção social. Eu me lembro que na época, anos 80, terceirização, aí. E eu me lembro que na época eu li uma entrevista dele. Tinha um jornal chamado Movimento, não sei se alguém lembra do Movimento. E o Movimento publicou uma entrevista com o Friedman. E uma frase que me marcou, que o cara, ele falou assim, o cara falou, mas as consequências da sua política no Chile são as piores possíveis, a população está passando fome, etc, etc. Aí o Friedman falou, a inflação é como o rabo do cachorro. Você tem duas formas de cortar o rabo de um cachorro. Ou você corta osso por osso, ou faz como eu estou fazendo, que eu vou cortar de uma vez. Aí o jornalista termina assim, só que o rabo do cachorro é a vida do povo chileno. Então, essa foi a primeira grande laboratório que a gente teve, do ponto de vista do neoliberalismo no mundo, foi a experiência Chile pós-Pinochet. Muito dinheiro americano, óbvio, né? E com muitos interesses americanos contemplados, era o representante deles que coordenava a economia, então. E a porrada não foi só no Chile, porque no Chile ali você tinha exilado da América do Sul, todo participando daquele processo. Sim. Politicamente, politicamente é isso aí. Politicamente foi dessa forma que se deu, porque não podia ter empecilho ao projeto. Aí você tem algumas teorias políticas que vão se desenvolver com esse negócio, mas aí tudo bem, né? Mas o foco, quer dizer, do ponto de vista econômico, é pegar o Chile como grande laboratório neoliberal e, a partir dessa experiência chilena, fortalecer essas concepções em outros países. Então, a partir disso é que Margaret Thatcher assume na Inglaterra, Frederic Chirac na França, aí você tem o advento, né, desse pensamento nos países europeus, Reagan nos Estados Unidos, né, e vai por aí. Aí você tem uma grande ascensão das políticas conservadoras no mundo, né, que vão tentar dilapidar o estado de bem-estar social, vão tentar dilapidar o welfare state e viabilizar aquilo que interessa, que é a acumulação de capital, sob a hegemonia de uma reestruturação do capitalismo. Se durante o período anterior a base da economia era o capitalismo industrial, a gente pode chamar assim, quer dizer, era a indústria que puxava, era o carro-chefe da economia,
como um todo, a partir desse dado momento, o que passa a puxar é o capital financeiro, é a financiarização da economia, né? Chamado pós-modernidade, né? Tem esse processo de financiarização da economia, onde você tem uma economia fundada em valores muito virtuais, que é o papel, que circulam ávida e rapidamente pelo mundo, e esse papel financeiro que circula, que vem de riscos, etc., riscos sobre riscos, hedges, não tem uma base, um alicerce produtivo em relação a ele descola. Eu me lembro que eu li um livro da década de 80, eu acho que é o David Harvey, que é um geógrafo americano, marxista e tal, ele faz uma acho que das primeiras grandes análises daquele momento da crise, o Harvey faz no livro chamado Pós-Modernidade. Eu me lembro que ele diz assim, que a gente estava vivendo o início de um processo de crise. E nesse início de processo de crise a gente estava fazendo essa passagem desse capitalismo industrial para esse capitalismo financeiro que estava surgindo e se apresentando como alternativa viável à continuidade do próprio capitalismo. E falava dessa questão, desse descolamento que você tinha entre finanças e economia. De um lado, economia, produção, e finanças, né, coisa, risco, papel, né, que gerou a crise de 2008 nos Estados Unidos, né? País liberal, que o Estado entrou com bilhões de dólares para segurar os bancos, porque senão quebrava aquilo tudo lá, não ficava nada em pé, né? Então o Estado liberal entrou para poder segurar, porque se não segurasse os bancos, ia ser um efeito dominó, dali para frente, de lapidar com tudo. Muito bem. E ele diz o seguinte, que quando a gente chegasse, na concepção do Harvey em 80, não sei se ele ainda mantém isso, mas quando a gente chegasse no ápice daquele processo de crise que estava surgindo dali, segundo a concepção dele, espero que ele esteja errado, vocês vão ver por quê, a crise que o capitalismo atravessou em 29 seria uma nota de rodapé na página da história. Aquilo que aconteceu, né, seria uma nota de rodapé na página da história. Tal a possibilidade, segundo a visão dele, catastrófica do contínuo agravamento dessa crise. Bom, uma outra discussão, só para trazer a ideia que o Harvey fala desse momento aqui, nos anos 90. Então, crise do Fordismo, crise do keynesianismo, crise do estado de bem-estar social e das políticas sociais que ele representa. Por quê? Porque no momento de crise, quais são os principais setores imediatamente afetados? Políticas sociais, né? Óbvio, é o que leva a primeira cacetada na frente. Com isso, já falei do Chile, né? Ascensão do pensamento das políticas neoliberais. Do Chile, aí você começa a ter a ascensão desse pensamento do ponto de vista político-econômico na Europa, Estados Unidos, Reagan, Thatcher, Chirac, vai por aí, Alemanha, vai por aí, até hoje, né? Espanha. Né? Bom, a crise do chamado socialismo real, com a queda do Muro de Berlim em 1989, né? Fim do socialismo, do socialismo que se tinha, e aí todo o processo de reforma que o desmonte desse estado de bem-estar social requer, que são as reformas da Previdência, dos sistemas públicos de saúde, trabalhistas, etc, etc. Então, o que a gente está vendo agora? Vivendo agora, desde lá, né? A gente começou lá, principalmente na década de 90, no Brasil, porque 80, felizmente, a gente estava um pouco na contramão da história, né? 88, 86, 88 é Constituinte. 88 a gente aprova uma Constituição de cunho fortemente de bem-estar social, de welfare state. Então, de certa maneira,
o nosso processo político, há quem entenda assim, caminha na contramão da história. Enquanto você tinha, de um modo geral, um agravamento da crise, um fortalecimento do pensamento neoliberal, no Brasil, dadas as características específicas políticas, etc., esse fim da ditadura militar, da democratização, a gente vai na contramão e estabelece um grande contrato social, que é a nossa Constituição de 88, em forte base de estado de bem-estar social. E tanto é assim que sai a Constituição de 88 com essa característica do estado de bem-estar, mas o primeiro governo eleito diretamente... Collor procura derrubar. Exatamente. É o neoliberalismo que ganha. É interessante isso, né? Vem uma política de cartilha neoliberal drástica, né? O neoliberalismo quase que primário. E a primeira ideia dele é começar a desmontar o que estava ali. Anos 90. E aí a gente entra pelos anos 90. Bom, aqui eu entrei um pouquinho no Brasil. Eu vou pular essa parte que eu já estou lá na frente, que é a parte como é que começaram as primeiras políticas, né? Então as primeiras políticas, evidentemente, eu peguei aqui Brasil, início do século XX, um país liberal, com suas peculiaridades. Por quê? Não era o liberalismo industrial inglês dos estaleiros ingleses. Nós éramos um liberalismo agro, exportador. A gente vivia do café, não é isso? Com uma aristocracia cafeeira, né, controlando o poder do país, cujo grande negócio era exportar café e importar o resto que precisasse, com herança de uma economia que até muito recentemente, porque até finais do século XIX, era mantida e sustentada pelo trabalho escravo. Então a gente estava saindo de uma realidade escravocrata, né, uma economia escravocrata, né, para uma economia que mantinha os mesmos princípios do ponto de vista de uma monocultura agroexportadora, com uma oligarquia patrimonialista que dominava toda a política no país, que fundava as suas concepções em bases do liberalismo clássico, do mercado. Aí tem a mesma coisa, não teve a destruição dos estaleiros na Inglaterra, que a gente falou aqui? Aqui teve o quê? A queima do café. Acho que todo mundo lembra um pouco da referência histórica, né? Que o Getúlio queimou imensidões de plantação de café. Qual era a ideia? Equilíbrio de mercado. Se você está com uma superprodução, a gente queima a maior parte, ou destrói estaleiro, no caso da Inglaterra. No nosso caso, a gente queima os cafezais e a gente reduz a oferta e dessa forma pressiona para o aumento do preço do mercado internacional. Então a gente vivia em função dessa economia. Mas, contudo, a gente vive alguns momentos importantes. A gente tem o primeiro reconhecimento do direito de organização sindical em 1903, porque a gente já estava recebendo os imigrantes, já estavam vindo os italianos, os alemães, né? Para o sul, para o sudeste, etc, etc. Esses caras já tinham uma experiência de lutas. Eles já traziam de lá uma experiência de lutas trabalhistas, né? De lutas de organizações anarquistas, etc, etc. E chegaram aqui com isso, né? E trouxeram um pouco dessa cultura. Tem aquele livro da Zélia Gattai, né? Anarquista, graças a Deus. Mais ou menos ela relata um pouco, de forma romanceada, lógico, mas como é que essa coisa se dá, da chegada dele, etc. Bom, e aí você começa a ter o direito de organização sindical, agricultura e indústria rural, olha só, exatamente nos setores em que os caras estavam chegando aqui, ó, agricultura e indústria rural. Em 1907 se expande esse direito, mas um direito que nunca foi exercido, respeitado, né? Bom, e a Previdência no Brasil segue o padrão geral. Primeiro, acidente de trabalho, doença, invalidez, aposentadoria e prestação familiares. Foi aquela linha que a gente fez quando falou desse geral. Em 1919, a gente tem a primeira lei de acidente de trabalho para os trabalhadores da indústria. Esse seguro era privado. Em 1923, a gente tem a primeira iniciativa legal do ponto de vista de estabelecer alguma base de previdência, alguma base de aposentadorias, de pensões, de auxílio funeral. Era o grande foco aqui, por incrível que pareça.
porque não tinha nem auxílio funeral, o cara morria no trabalho e se fazia uma vaquinha com a família, entendeu? Arcava com, e nem isso tinha. Então, eu li alguma coisa que, nesse tempo da Lei Eloy Chaves, em 1923, que ela criou as chamadas caixas de aposentadorias e pensões. Essas caixas de aposentadorias e pensões, CAP, elas era o seguinte, era uma política que regulava as empresas que criassem caixas de aposentadorias e pensões tinham que seguir o que aquela lei determinava. Por quê? Porque diversas tinham sido criadas por iniciativa dos próprios trabalhadores. Os caras que vieram lá com essa ideia, já existia isso na Alemanha, existia isso na Itália, eles trouxeram esse negócio. E aí meio que os trabalhadores se cotizavam para fazer um fundo, para se tivesse algum problema, pagar um auxílio funeral, um médico, uma necessidade que houvesse. E aí a lei institui isso como uma medida legal, que estabelece os critérios. Mas isso não é uma política ainda assumida pelo Estado. O Estado assume a regulação. Quem faz isso aqui ainda é o mercado. São as empresas, grandes empresas, grande estrada de ferro, problemas trabalhistas sérios. Então vamos fazer a nossa caixa de pensão da nossa ferrovia, vamos. Aí tem que cumprir aquela legislação, a empresa contribui com uma parte, o Estado com uma pequena parte, os trabalhadores com a maior parte, forma um fundo, para que serve esse fundo? A lei meio que procura regular esse tipo de coisa. O Eloy Chaves era um grande proprietário rural, né? Era um paulista, grande proprietário rural. É um cara que está atento ele ocupou um cargo antes, executivo, não me lembro qual. Aqui ele era deputado, mas antes ele tinha ocupado um cargo no executivo, acho que nesse cargo, não me lembro exatamente qual, ele teve uma boa noção de como é que as coisas estavam. A gente já tinha aqui a gente já teve uma greve geral no Brasil de 1917 e uma greve geral no Brasil de 1919. Então, quando chega aqui, que o Eloy Chaves é o deputado que apresenta e consegue aprovar essa lei, a gente já tinha uma trajetória, inclusive, do surgimento de pequenas indústrias no Brasil, por causa da Primeira Grande Guerra. Né? Quando começa a guerra, os países europeus que exportavam a maioria das manufaturas que a gente consumia aqui, não tem como exportar mais, então a gente começa a produzir. E esses imigrantes alemães, italianos, etc., que vêm, alguns tinham experiência nas manufaturas, eles sabiam fazer coisas. Então começa-se as pequenas indústrias, fazer caneco, fazer tamanco, a gente vai. E aí começa o desenvolvimento de algumas cidades. A pressão também internacional da OIT, do 19. Isso, exatamente. A OIT, ela surge, a gente vai ver isso mais adiante no curso, tá? Com mais detalhes. Mas a OIT surge por conta da necessidade dos países centrais, capitalistas centrais, que já tinham legislações protetivas, né? Proteção social mais forte. E o custo dos produtos dos países capitalistas centrais era mais caro no mercado internacional por conta da proteção social que estava embutida no custo dos produtos. Né? Então a OIT surge por questões econômicas, de equilíbrio econômico internacional. Ela pressiona os países periféricos, no caso do Brasil, a criarem mecanismos de proteção social para que os seus produtos ficassem mais caros e equilibrasse com os produtos que já eram mais caros dos países que já tinham essa proteção social. E, por exemplo, no caso da CAP dos ferroviários, de 1923, a lei que regula, ela determina que o custo da manutenção da Caixa de Aposentadoria e Pensão será repassado ao transporte ferroviário. Tanto de carga quanto de passageiros. Então quem vai pagar isso é a população. Isso está embutido na própria lei. Mostrando o seguinte, que é preciso você encarecer o produto por conta dessa pressão internacional, para que possa haver o equilíbrio no mercado. As empresas eram inglesas, coitadas. Ferrovia era controlada pelos ingleses. Agora, permita, já só... À vontade. A questão do anarquismo, né, da organização do trabalhador
e da energia de uma evolução soviética. Né? 16, com certeza. Tivemos desvios, coisa e tal, descaminho, vai por aí, mas a energia... Sim, até a primeira greve, você pode relacionar... A questão do trabalhador com todas essas greves, avançando. Ele impondo, né, uma... 17, primeira greve geral no Brasil é 17, 17 né? Já é nesse processo aí, exatamente. Começa nesse processo já. Bom, e 19 é a segunda grande, e 23 a lei. Quer dizer, para o governo bem, quer dizer, essa lei, ela é produto de pressões tanto internas, do ponto de vista da luta dos trabalhadores, que está se organizando, crescendo, quanto externa da própria OIT, que está pressionando para que os países, de modo geral, adotem determinadas políticas protetivas do trabalho. Bom, é basicamente isso que a gente avança nesse período. Rapidamente, a Revolução de 30 ela pode ser entendida como uma revolução em que determinados setores que já estavam se consolidando política e economicamente no Brasil se sentiam afastados do esquema de poder, na medida em que você tinha aquela oligarquia cafeeira que tudo controlava. Vocês lembram da política do café com leite, né? A política do café com leite nos anos 20 era o quê? Era uma democracia tão perfeita que no mandato era eleito um presidente paulista e no outro mandato um presidente mineiro. Café por conta de São Paulo e leite por causa de Minas. Mas leite não tem a menor importância. Minas era o segundo maior produtor de café do Brasil. Então os dois maiores produtores de café do Brasil, que eram São Paulo e Minas, né, que repartiam, dividiam, revezavam o poder. Deixa claro que o poder era uma propriedade, basicamente, das oligarquias cafeeiras. E determinados setores que vieram se fortalecendo aí nesse período, criação da indústria, os setores urbanos que surgem a partir disso, a difusão do comércio, os trabalhadores dos serviços, os trabalhadores da indústria, uma pequena classe média liberal que nesse momento já existe, os produtores agrícolas de produtos para o mercado interno que não vendiam café, mas vendiam, por exemplo, charque para o mercado, como é o caso dos gaúchos, né? O caso do próprio Getúlio. Produtores de charque para o mercado interno, né? E outros produtores que não tinham espaço nesse esquema de poder. Não tinham como se manifestar. Então, isso vai gerando contradições e conflitos aí. E nessas contradições e conflitos, esses grupos que até aquele momento estão se fortalecendo, já têm o reconhecimento da sua própria importância do ponto de vista econômico e político, e não se veem representados no esquema de poder, fazem uma revolução, que é a famosa Revolução de 30. Então aí você tem os militares, que era o quê? A classe média, né? Militares, como a classe média. Você tem os trabalhadores que apoiam esse negócio. Você tem os produtores rurais de mercado interno, como o caso do Getúlio, tipicamente era um produtor de charque. No Rio Grande do Sul, você tem os liberais, os advogados, etc., né? São profissionais liberais das cidades, que não têm espaço político. Isso gera a Revolução de 30. E a Revolução de 30 tem um projeto nacional. Qual é o projeto deles? O projeto que surge ali é que se consiga que o país deixe de ser um país meramente agroexportador, basicamente monocultor e agroexportador, e passe a ser um país em base de desenvolvimento urbano, industrial. É uma proposta de modernização e de urbanização que os caras trazem. Que é o que interessa para esses grupos, basicamente. Não vai deixar de ser agrícola, mas não vai ser mais um país meramente agroexportador, dominado por uma política, por uma estrutura de poder agroexportadora. Então os caras têm um projeto de transformar o país numa outra coisa, modernizar, urbanizar. E aí eles começam a implantar esse projeto. Implantar esse projeto significa, de certa forma, você ter que favorecer determinados setores que já existem ali e você não tem nenhuma política em relação a eles. Setores urbanos, setores industriais. Não é à toa que em 30 se cria Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio é um ministério
direcionada inteiramente para atividade urbana e industrial. Né? Isso é um dado novo do ponto de vista de que a gente chamaria hoje, modernamente, de uma agenda política. Né? No mesmo foco, você tem, então, aí você já sai de uma política de simples caixa de aposentadoria e pensão, regulada pelo Estado, mas fomentada pelo próprio mercado, uma política de Estado de previdência, com a criação dos institutos de aposentadorias e pensão, dos IAPs. 33 é o primeiro, é os marítimos. Então, é o primeiro de uma série, porque daí vai se criando, numa visão corporativa, de corporação de trabalho, vão se criando os institutos ligados às categorias profissionais urbanas. Né? Os marítimos, por quê? São setor de exportação. É lá que entra, sai exportação, entra importação. Começa por aí. Aí você vai no tempo, você vai ter dos comerciários, dos ferroviários, dos bancários, dos trabalhadores de transporte de carga. Aí você vai, ao longo do tempo, tem uma linha, não é o caso da gente tratar, mas se você acha na internet com maior facilidade, o reconhecimento do direito sindical, agora, sindicato como órgão colaborador do poder público. Né? Ele é atrelado ao aparelho de Estado, por quê? Porque o sindicato, para existir, tem que ter o reconhecimento do Ministério do Trabalho. Então o sindicato, ele cria os sindicatos patronais e os sindicatos do trabalhador, por categoria. Então, como é que ele estrutura isso? É uma visão que vem do fascismo italiano, basicamente, né? De você estabelecer um Estado que se organiza de forma corporativa, por corporações. Então, cada categoria profissional vai ter o seu instituto de aposentadorias e pensões, o seu sindicato de trabalhadores, o seu sindicato patronal, o sindicato de trabalhadores atrelado ao Ministério do Trabalho e o patronal igualmente atrelado ao Ministério do Trabalho. Sindicato único, por categoria. Aí você acaba com o pluralismo, a autonomia sindical e vem já entrando para o Estado Novo, a ditadura de Getúlio Vargas, a proibição das greves. Você tem sindicato, mas não pode fazer greve. Greve é ilegal. Tá? É a questão do trabalhador acumulando, né, e questionando o Estado. A Casa de Assistência, essa autogestão, como a Previ foi, o Montepio também para o auxílio funeral, a CACI em 44 também começou com uma vaquinha para a gente enterrar os nossos companheiros. Bom, então é isso. Aí 43 CLT a gente já sabe, 44 Lei de Acidente de Trabalho, e aí a gente vai começar a ter uma série de iniciativas, seja no regime de transição pós-revolução até 34, 37, seja na ditadura do Vargas, seja no regime posterior, que foi o regime de redemocratização, pós-Segunda Guerra Mundial, etc, etc. Mas esta política, que é o chamado, que a gente pode chamar como pano de fundo de nacional desenvolvimentismo, ou seja, um projeto de desenvolvimento, urbanização e modernização do país em moldes nacionais, ela vai ter, de certa forma, com as suas peculiaridades políticas de cada momento, um desenvolvimento ao longo de todo esse período. Eu vou pular, isso aqui é uma parte mais específica, eu acho que eu vou entrar hoje, que eu não estava. Quer dizer, que você tem uma série de medidas, vários estão aqui, depois a transparência vai ser apresentada para vocês. Mas para a gente não perder muito tempo nisso, que é uma descrição, pode mudar, por favor. Aí vem o regime militar, ele entra e ele unifica os institutos, acabam os IAPs, todos são unificados num único instituto previdenciário, que é o INPS, na época, né? Então o INPS centraliza, o Estado controla, você não tem mais a representação que você tinha nos antigos IAPs, que eram dos trabalhadores e dos empregadores, cabe essa representação, centralizando na mão do Estado, os militares vão administrar isso. Na época era INPS só, INPS é posterior, já é dos anos 70. 66, criação do INPS e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Não sei se vocês sabem, até esse período você não tinha FGTS porque você tinha
a chamada estabilidade, que se o trabalhador ficasse 10 anos no mesmo emprego, após o 10º ano ele conquistava uma estabilidade, ele só poderia ser demitido por justa causa, tem algumas condições legais para que ocorresse a sua demissão. Isso acaba e isso cria a figura do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a Lei de Seguro contra Acidente de Trabalho de 67, a criação das Comissões Internas de Prevenção das CIPAs em 67 também. Aí você tem, já no regime militar, uma expansão de políticas de trabalho buscando legitimidade do regime. Né? Ditadura militar, difícil de legitimação, período autoritário, aquela coisa toda. Então eles começaram a desenvolver determinadas políticas. 71 o Fundo Rural, porque você tinha um problema de conflito de terra no Brasil que vinha das ligas camponesas pré-64 e a coisa continuou, o pau continuou a quebrar no campo, etc. Né? Uma população muito vulnerável, de difícil controle por parte dos militares, então eles criam o Fundo Rural para contemplar a previdência do trabalhador rural. Em 72 eles incluem uma categoria excluída que são as empregadas domésticas, né, passam a ser objeto de previdência. 73, os trabalhadores autônomos, que são os que não estavam contemplados. Por quê? Porque a política dos IAPs tinha aquela característica que a gente viu lá do Bismarck, que era o quê? Era uma política contributiva voltada para o contrato profissional. Quer dizer, só tinha acesso à previdência social no Brasil quem tinha carteira assinada, tivesse no mercado de trabalho, contribuísse para a Previdência. E o grande setor, né, que deve dar quase 70% da população trabalhadora, não tinha acesso a isso, porque não estava no mercado formal, não tinha carteira assinada, não contribuía. Então a gente tem que pensar, quer dizer, também nesse foco, nesse recorte. Quer dizer, a política previdenciária, ela se expandiu, cresceu, se consolidou, mas sempre com esse foco no trabalhador do mercado formal com vínculo de contrato de trabalho. O resto estava fora. Aqui eles começam a expandir esse negócio. O trabalhador rural não estava dentro, entra. Empregado doméstico não estava dentro, entra. Profissionais autônomos não estavam dentro, entram. E eles começam a expandir isso aqui. Aí 74 é que vem, como você falou. 78 se instituem as NRs. Eu não vou discutir muito isso aqui não. Aí você tem toda uma mudança, a Previdência junta com o trabalho, separa do trabalho. Historicamente isso vai ser, que não é muito importante, são arranjos e rearranjos institucionais que não vale a pena a gente acertar isso. Por fim, chegamos aos anos 90, com a famosa crise da Previdência, e já com o advento e uma certa predominância no mundo do chamado pensamento neoliberal. Então, como é que se dá isso aqui? A partir dos anos 80 e 90, aqueles grandes responsáveis e propositores de políticas neoliberais de controle da crise propõem como alternativa reformas da Previdência nos países de modo geral. Que reforma? A privatização da Previdência com a introdução da chamada Previdência Complementar. Bom, em 95 se constrói o governo do Fernando Henrique Cardoso, da FHC, se constrói a primeira grande proposta de uma política de reforma previdenciária. A política original, feita pelo Bresser Pereira, ela era isso aqui, ó. Propunha um teto de 3 salários mínimos, não necessariamente contributivo. O que significa isso? Um teto de 3 salários mínimos, não necessariamente contributivo. Qualquer pessoa teria, de alguma maneira, que seria regrada por lei, né, direito a se aposentar em até 3 salários mínimos sem contribuir para a Previdência. Essa era a possibilidade. Mas isso era a cenoura na frente do burrinho, né, lá na carroça. Por quê? A partir deste teto, que seria contributivo ou não, o Congresso ia decidir isso, caberia um seguro complementar feito por seguradoras e agências financeiras privadas. Exatamente. Então, até 3, o Estado arca. Agora que o Bresser atualmente é um dos maiores críticos dele mesmo, né?
Pois é. Que é uma coragem interessante, tem que ser acolhida, ao mesmo tempo a gente vê como essas coisas vêm com áreas de certeza e não são. Não são certeza. E essa proposta, mais ou menos dessa forma, ela foi apresentada ao Congresso. Seria a primeira grande reforma da Previdência no país. Aí, só que essa proposta, ela levou quase 4 anos de negociação. Não foi fácil aprovar esse negócio. E sofreu, ao longo do tempo, uma série de modificações. Primeiro, ela sofreu forte oposição das centrais sindicais que já estavam organizadas aqui a partir do final dos anos 80. Segundo, a pressão estava tão forte que o governo resolveu chamar as centrais para negociação em 96. Depois de um ano, na queda de braço, falou, não, vamos chamar os caras para conversar, porque isso a gente viabiliza alguma coisa. Aí chamaram as centrais. Bom, aí chamaram as centrais e propuseram uma primeira rodada de votação na Câmara. O governo perdeu. Foi um fiasco, tomou uma lavada. O que eles fizeram? Cancelaram as negociações. O negócio de negociar não vai dar certo, não. Vamos parar com esse troço, deixa os caras, vamos tocar nós aqui. Cancelaram as negociações. Diante da decisão de cancelar as negociações, as centrais propuseram uma greve geral para forçar a retomada das negociações. Essa greve geral não obteve consenso. Alguns aceitaram, outros não aceitaram, tal, ficou aquela coisa. E aí, o que aconteceu? Se algumas instâncias sindicais partiram para a greve, mas não conseguiram consenso. Não foi uma greve geral, foi uma greve que, no seu volume, não foi muito expressiva. O governo entendeu isso como fraqueza e fragilidade do movimento e vetou a participação dos sindicatos. Não participa mais, está vetado. E conseguiu aprovar a emenda constitucional número 20, já em 98. Mas, devido a todo esse processo de luta que se passaram nos 4 anos, a proposta ficou muito longe da proposta original. O que foi aprovado aqui, né, estava a uma imensa distância de 3 salários mínimos contributivos ou não, seguro complementar privado para o resto. Ficou muito longe disso. Aí, por favor. Bom, aposentadoria integral, homens 60, mulheres 55. Transformação do tempo de serviço em tempo de contribuição, que antigamente era tempo de serviço, né? Você comprovava que você trabalhou. Não necessariamente você contribuiu todo esse tempo, mas se você tivesse trabalhado e contribuído uma parte, você tinha direito de se aposentar. Eles acabaram com essa figura do tempo de trabalho, do tempo de serviço e substituíram pelo tempo de contribuição. Aí estabeleceram qual é o tempo mínimo. Nessa emenda, 35 para homens, 30 para mulher. Acabaram com as aposentadorias proporcionais. Procuraram extinguir as aposentadorias especiais. Para o servidor público, eles colocaram para o servidor, além disso aqui, ele deveria comprovar 10 anos no serviço público e 5 anos no mesmo cargo, para poder se aposentar. Logo em seguida, em 99, veio o fator previdenciário, que vocês conhecem muito melhor que eu. A gente viu ali aquela reforma, saiu a reforma, mas ficou muito longe da proposta original. Qual era a proposta original, gente? Privatizar a Previdência. Essa era a proposta original. Em grandes linhas, a proposta original é essa. Bom, avançaram as regras, a emenda constitucional 41 de 2003, 60 anos homens, 55 mulher, a contribuição dos inativos, o problema todo que levantou essa briga da contribuição, mas está proposto lá na reforma. Serviço público de 10 para 20 anos de serviço, 10 anos de carreira e 5 anos no cargo. Era 10 de carreira e 5 no cargo. Agora tem que ter 20 anos no serviço público. Você pode somar para chegar lá nos 35, 30, você pode somar o tempo que você não estava no serviço público. Mas ali dentro você tem que ter 20 de serviço público, 10 de carreira e 5 no cargo. Fim da aposentadoria integral para o servidor público, regime próprio de previdência social, que é chamado... Porque são 2 regimes previdenciários que a gente tem, né? Um é o regime próprio de previdência, que é do serviço público.
seja federal, estadual, né? É o regime próprio. E o outro é o regime geral de previdência social. O regime geral é do INPS, INAMPS, etc. Então esse aqui é o geral e esse aqui é o público. E eles são regidos por regulamentações diferentes. Então aqui você tem uma regulamentação geral, mas quando você vai entrar no regime próprio de previdência social, pelo funcionalismo, você é regido por essa regra: 20 anos de serviço, 10 de carreira, 5 no cargo. E aqui vai acabar, então, a partir da emenda de 2003, a aposentadoria integral para o funcionário público. Esse regime próprio já não conta mais com a aposentadoria integral. O regime próprio adere ao teto do INPS, adere ao teto do regime geral de previdência. Então, a partir desse momento aqui, o funcionário público não tem mais direito à aposentadoria pelo seu salário integral, ele passa a ter direito à aposentadoria com base no teto do regime geral de previdência, né? E ele vai passar, então, pela lei, a ter acesso a uma previdência suplementar facultativa. O que significa isso? Significa que ele se aposentou a partir desse momento aqui. Ele vai ter o limite do teto do INPS. Eu não sei exatamente quanto está hoje o teto. 5.200. Tá bom, então esse é o teto. Se ele quiser uma aposentadoria além disso, ele vai recorrer a uma previdência suplementar. Ele pode ou não. Tá bom, me aposentar com teto. Tudo bem. Não, eu quero me aposentar e complementar além disso. Então isso aqui vai ser feito pela previdência suplementar, que ele vai contribuir com o seu salário todo mês para ter direito a um... Aí vai depender, são vários planos, não sei o que, de acordo com o plano, um percentual além desse. Como é que é? PGBL. O PGBL, ele existe, é parte disso e está no serviço privado, está nos bancos. Isso aqui vão ser criados institutos especiais para suprir isso aqui para o funcionalismo. Não é, o PGBL é um elemento, mas não é o PGBL aqui. O que está proposto aqui é que a criação de fundações, está aqui, ó, a criação de fundações de previdência complementar para funcionário público. Então, o funcionário público que optar por aumentar um percentual em cima do teto, ele passa a contribuir para uma fundação que pode ser municipal, pode ser estadual, pode ser federal, foram criadas já, né? E contribuindo para essa fundação, ele terá direito a uma complementação percentual sobre o teto. Ficou claro isso? Nesse caso aqui, há uma obrigatoriedade pela lei, e foi criado, o Estado do Rio já tem, é o Rio Previdência, né? O município já tem, é o Prev Rio, a União já tem, eu não sei o nome, mas também já tem. Cada uma já criou uma fundação de previdência complementar para funcionário público. Já foi criado isso. A gente viu que lá em 95 se parte de uma proposta que não é criada no Brasil, que é uma proposta geral, com o advento do capitalismo financeiro, do neoliberalismo, tudo que aconteceu no mundo, né? A proposta geral é privatização de previdência. O Chile privatizou, vários países privatizaram, sem dúvida. A ideia continua. No Brasil não se conseguiu privatizar ali, né? Se avançou, né? Agora se privatizou fundação pública. Essas fundações, para passarem para direito privado, é um passo. Por enquanto está pública, mas daqui a pouco, né? Privatiza, vai. Não tem problema nenhum. Já está dado o passo. Aí pisou. Se a possibilidade de você se aposentar pelo INSS, obviamente você acha um caminho para... Exatamente. Um fundo de pensão. Cria ele público, porque para não assustar, depois você privatiza. Isso aí é mais um passo. E são grandes empresários que dominam, né? Com certeza, o capital financeiro. Cara, eu acho assim, eu tenho duas coisas falando sobre isso muito rapidamente. Primeiro, o volume de recursos movimentado por previdência é uma monstruosidade. Não pode ficar no Estado, pode. Tem que ir para a mão dos bancos. Sacanagem, né? Deixar esse volume de dinheiro circulando na mão, porra, tem que ir para o capital financeiro, porra. Outra coisa, a mesma coisa se você pensar em termos de SUS, né? Porra, pensa no 70, 80 bilhões de reais. Não pode ficar. Tem que ir para o mercado, porra. Sacanagem. Bom, brincadeira.
Você falou que eles fracassaram. Dali para cá, esse conceito de acabar com a previdência já foi plantado lá atrás. É. Exatamente. Para chegar agora. Aqui e vai continuar. E aqui a gente tem algumas medidas que já foram avante, a partir daquela reforma lá de 2003. A lei 13.135, aprovada em 2015, que é aquela lei que modifica as regras do auxílio-doença, dos pensionistas, lembra? Tem que ter 2 anos, no mínimo, né, de contribuição no casamento, uma série de medidas que controlam e reduzem direitos relativos ao auxílio-doença, relativo aos pensionistas, que tem que ter 2 anos de casamento, 2 anos de contribuição minimamente para ter um percentual, isso vai se diminuindo ao longo do tempo, uma série de regras que já estão colocadas aqui. Outra também que é de junho de 2015, conversão de uma medida provisória, que é o abono de desemprego, que também sofreu uma série de regras. Você pode repetir uma vez, na segunda reduz, né? Vocês entendem isso muito melhor que eu. Eu sei que é assim, eu sei que eu decorei as regras, mas que você tira um, aí você tem tantos meses, só pode tirar o outro num prazo determinado, no outro você já não tem aquele tempo, já reduz, você tem uma série de regras que limitam a questão do abono de desemprego. Já está resolvido. A ideia é acabar com ele, né, gente? A ideia é acabar com ele, não tem dúvida. Bom, e agora, a partir de ontem, temos a terceirização da atividade fim. Essa aqui, meu amigo, não precisa nem os de cima. Essa aqui, para eles, resolve tudo. Você terceiriza, porque antigamente, vocês sabem disso melhor que eu, né? Você podia terceirizar a atividade meio. Então, qual é a minha atividade fim? Dar aula. Eu não posso terceirizar a aula. A aula eu sei o que faço. Eu posso terceirizar a cantina, né? A limpeza, mas dar aula não. Então aqui, o que está agora aí na bola da vez? Esse já foi, acabou de passar, já está aprovado. Já era. Terceirização da atividade fim, está dado. O que acontece com isso? Eu posso contratar serviço. Eu não vou ter mais uma escola, eu dou aula. Meu negócio é, eu tenho um colégio. Eu não preciso contratar professor, eu terceirizo. Fechando então. E um PL que fixa teto para salário de funcionalismo e um PL que congela, congelamento dos salários em vários níveis, cortes de demissões voluntárias, que é aqueles programas de demissão voluntária. Bom, então é o que nós hoje chegamos aqui, que já foi votado, já está aprovado, e estamos caminhando com isso, e daqui você coloca mais de 101, né? Eu coloquei 50. Na verdade, a gente tem que pensar, e pensar assim, com seriedade, o que está se constituindo a democracia hoje. E a gente pensar em termos do que está se constituindo a democracia hoje, é a gente ter clareza de como e de quem exerce o poder de fato. Quem exerce e quais são os mecanismos de exercício de poder que estão colocados. Quer dizer, eu acho que a gente vive, por um lado, uma crise da democracia representativa, isso é uma coisa velha, todo cientista já fala um tempão, uma crise da democracia representativa. Agora, esse negócio da crise da democracia representativa, para mim, isso é só uma expressão de alguma coisa que eu acho que é muito maior que isso, ainda, penso eu, pouco discutida e pouco entendida, que é uma reestruturação do esquema de dominação e de poder. Aí, quando é uma reestruturação meio que do ponto de vista mundial, né? E essa reestruturação que ocorre nos mecanismos de exercício de poder e de controle, né? Elas jogam para tentar garantir um determinado grupo, uma classe social, que é o capitalismo. Como você falou, onde é que... sempre, em todas as crises, eles saíram ganhando por quê? Porque quem pagou a crise não foram eles. Não é isso? Quem pagou as crises não foram eles. Mas para que isso ocorresse, alguém pagou esse preço. E quem pagou esse preço, a gente sabe quem é. E quem pagou esse preço, continua pagando. E essa reestruturação, sim, eu estou falando assim por sentimento, né? Não tem nenhum fundamento teórico, político, mas essa reestruturação que a gente percebe aí
do exercício mesmo, da prática, dos fundamentos, dos mecanismos, dos instrumentos de poder, são para garantir isso. São para garantir que alguém continue perdendo e alguém continue ganhando. O capitalismo financeiro é isso aí, a mídia, a imprensa, os jogos, as mentiras, quer dizer, tudo faz parte desse grande esquemão. Então a democracia bem contemporânea está se transformando numa possibilidade desta redefinição desse mecanismo de poder que se legitima de diferentes formas e de formas insidiosas e pouco perceptíveis. Quando você fala dos sócios, é isso. Isso é instrumento de poder. Isso é um esquema de poder que está se disseminando e se legitimando. Essa quebra da identidade do trabalhador, essa impossibilidade de se perceber no esquema produtivo com um papel definido, é claro esse jogo. Isso é parte desse mecanismo. Entendeu? Então, eu acho que isso está se tornando dominante. A gente está discutindo isso aqui. Mas isso está aí. Ah, está no Brasil? Não está no Brasil, está no mundo. Está no mundo. Isso é um mecanismo fortemente ideológico que está sendo colocado no sentido de você mascarar e, pior do que isso, você quebrar a identidade. Você não tem como se perceber nesse esquema. Ou você se perceber nesse esquema da maneira que é mais produtiva e interessante para ele. Agora, eu acho que isso é uma questão, que não sou eu que estou falando isso. Tem algumas pessoas, então várias, que estão pensando isso. E isso é um pensamento que requer que se tenha não só reflexão, mas que se tenha uma redefinição, né, política de uma contra-hegemonia em relação a ele. E isso a gente não está tendo, pelo menos não está conseguindo ter. Como é que faz isso? Eu não sei, eu não tenho a fórmula. Que eu acho que o jogo é esse. E o jogo está embaralhado. Então eu acho que o estudo, esse grupo aqui, esse estudo desse tipo, contribuem muito para isso. Nós precisamos compreender o nosso papel. Se a gente não entender isso, a gente não leva o trabalho para onde ele tem que ir.